Conheça agora 3 excelentes fundos imobiliários híbridos que muita gente não conhece. Que entregaram excelentes retornos tanto no ganho de capital como também nos dividendos, além de serem geridos por excelentes gestoras. Então, se você quer conhecer os 3 melhores fundos imobiliários híbridos para 2024, fica comigo até o final do vídeo. E se você é aquele investidor raiz de fundos imobiliários, já deixa o like no vídeo, porque assim eu vou trazer mais conteúdo sobre os FIIs aqui no canal. E agora vamos então para o nosso top 3, mas antes eu preciso te alertar que o melhor eu deixei para o final, que é um fundo imobiliário que entregou o dobro de retorno em comparação com o IFIX. E eu duvido você acertar quantos cotistas investem nesse fundo imobiliário que vem entregando excelente retorno, tanto no ganho de capital, como também nos dividendos. Se você respondeu 1000 cotistas, você acertou. É isso mesmo, é um fundo imobiliário pouquíssimo conhecido, então se eu fosse você, eu ficaria no vídeo até o final dele. E antes da gente começar, deixa eu te explicar rapidinho, caso você não saiba, o que é um fundo imobiliário híbrido. É muito simples. Geralmente são fundos imobiliários que possuem mais de um segmento no seu portfólio. Então, por exemplo, nós temos fundos híbridos que possuem lajes corporativas e imóveis de logística. Então, nesse caso, nós chamamos ele de híbrido porque ele não tem apenas um segmento no seu portfólio. E por isso pode ser uma excelente opção para quem está começando, tem pouco dinheiro para investir, porque mesmo você investindo apenas em um fundo imobiliário, você consegue diversificar entre 2 ou mais segmentos. Então agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário híbrido, vamos ao nosso top 3, começando em terceiro lugar com o VGHF11. O VG, pessoal, ele é gerido pela Valor Investimentos, uma gestora bem grande, bem renomada, e que entregou um dos melhores retornos em 2023, quando a gente analisa, faz uma comparação entre os principais fundos imobiliários híbridos. Então, no dividendo, 12,77 nos últimos 12 meses. E se a gente olhar aqui, a cota também vem subindo. Ó. Se a gente olhar desde 2022, o gráfico está em plena tendência de alta. E agora, então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o VGHF11. Então, por que ele é um fundo imobiliário híbrido? Porque ele tem diversas coisas ali dentro do seu portfólio que ele cita aqui, ó, ações imobiliárias. Então, ele investe em empresas do setor imobiliário. Também tem debêntures, participações em SPE imobiliária, cotas de FIA imobiliário, tem CRIs no seu portfólio, cotas de FDIC, mas o principal, se a gente olhar aqui embaixo, né, a alocação por ativo, são os CRIs e também outros fundos imobiliários. Então, na parte de ações, tem Multiplan e Alliance Sonai, estratégia valor, né, ganho de capital, ou seja, quer comprar barato, vender caro. Depois aqui os CRIs do seu portfólio, que o foco, né, ó, grande parte aqui é na renda, em gerar renda para o cotista. E por fim aqui os fundos imobiliários, tá vendo que grande parte é de valor, então o fundo tá focado em comprar e depois vender, né, fazer como se fosse um trading, comprar, vender para ganhar ali no ganho de capital, mas tem alguns que ele tem no seu portfólio, por exemplo, esse aqui, ó, RBRY11, que é focado em renda. Então aqui você consegue ver de forma detalhada, né, todos esses ativos que compõem esse fundo imobiliário híbrido. Então eu acho que é um fundo imobiliário muito interessante por ele ter uma boa gestão, por ele ser diversificado. Então você vai estar investindo em outros fundos imobiliários, você vai estar se expondo também a CRIs. E, além disso, é um fundo imobiliário base 10, ou seja, uma cota custa menos de R$10, 9,41. E como eu falei, esse foi um dos fundos imobiliários que mais entregou retorno do segmento híbrido em 2023. E agora vamos então ao nosso segundo fundo imobiliário, nosso top 2. Talvez você já conheça, mas eu não podia deixar ele de fora,
que é o Tegar 11. Ele também é um fundo imobiliário híbrido que vem se destacado bastante. E antes da gente começar a falar dele, só quero deixar aqui um disclaimer, né, que esse fundo imobiliário ele se enquadra ali no segmento de desenvolvimento, ou seja, possui um risco maior embutido, né? Trabalha muito naquela parte inicial de construção dos imóveis para depois, posteriormente, estar vendendo e estar lucrando com isso. Então não é tanto um fundo imobiliário que vai focar na renda, e sim ali na construção de ativos e depois na venda. E a gente sabe que essa parte inicial tem um risco maior. Se você está investindo em algo que ainda nem está pronto, existem vários riscos, né? Várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. É diferente de você ir lá e comprar um imóvel, investir em um imóvel que já está pronto, já está tudo certinho lá para você. Por isso é um fundo imobiliário que tem um dividendo, né, acima da média nos últimos 12 meses, pagou 14,67% e vem se destacado muito, como eu falei, na categoria de fundo imobiliário híbrido. Então vamos dar uma olhada aqui no dividend yield, se manteve bem, né? Chegou a 15%, depois começou a cair levemente. E quando a gente olha para a valorização da cota, também é um fundo imobiliário que se valorizou aí de forma bem consistente. Desde 2021 está em uma tendência de alta. E aqui novamente vamos dar uma olhadinha nos ativos, 180 ativos, 2 são ativos de bolsa, então tem um fundo imobiliário e uma ação apenas. Depois 19 ativos de crédito e por fim a parte dos imóveis, loteamento, incorporação, multipropriedade. Aqui embaixo a gente consegue ver de forma mais detalhada. Então aqui ele detalha todos os loteamentos que ele tem, onde estão localizados, as principais informações. Condomínio fechado também faz parte do portfólio. Incorporação também tem a foto aqui dos apartamentos e assim por diante. Então não vou me alongar muito, porque eu já falei em outros vídeos de forma mais aprofundada sobre o Tegar 11 e vamos ao top 1, pouquíssimo conhecido fundo imobiliário, surgiu faz pouco tempo, porém a gestora por trás desse fundo imobiliário é muito conhecida e é referência quando o assunto é bolsa de valores e ações. Eu tô falando do RINV11, fundo imobiliário da gestora Real Investor, do César Paiva. É um fundo imobiliário recente, tá, pessoal? Bem recente. Como você está vendo aqui no Funds Explorer, ele fala que tem 1.008 cotistas apenas. O início dele foi dia 11/11/2022 e entregou de retorno nesse período 25%, o dobro do IFIX, que no mesmo período entregou apenas 12,8%. Falando então um pouquinho da gestora da Real Investor, conheço já há um bom tempo, porque é uma gestora que eu gosto muito quando o assunto são fundos de ações e até mesmo fundos multimercados, né? Se você olhar, é uma gestora que entrega excelentes resultados, tem um dos melhores fundos de ações do país e decidiu entrar no segmento de fundo imobiliário também. E aí agora está mostrando aí os seus primeiros resultados. É claro, é um fundo novo, então não tem um grande histórico para a gente analisar. Como eu falei, é um fundo híbrido porque ele é dividido em algumas categorias. Primeiro, ele tem cotas de fundos imobiliários, então eles possuem outros FIIs no seu portfólio, então tá bem diversificado aqui, né? Recebíveis imobiliários, híbrido, fundo de fundos, shoppings, lajes comerciais, logística, enfim. E aí a gente consegue ver que a carteira, né, desse fundo imobiliário, 82% é composta por FIIs. Depois, ele possui ações do setor imobiliário. E aqui, pessoal, ele sempre vai buscar a estratégia do Value Investing, que é a estratégia que a gestora, né, tem como filosofia, metodologia e segue muito. Então, eles procuram comprar ações que estão abaixo ali do seu preço justo e posteriormente vendê-las. Então essa parte é o equivalente a 9%, né, do portfólio, que são as ações. Aqui ele fala, né, quais ações ele tem no seu portfólio. Inicialmente comprou SCAR 3 e ao longo do ano teve PL3, subiu 200%, MDNE3, 129%, IVEN 3 com 9,91%, MELC 3 com 69%.
E por fim, a última parte, que são os recebíveis, são os CRIs do seu portfólio. Então, no relatório mais recente aqui de dezembro, fala que os CRIs somavam 5,9 do PL. Então, esse aqui, por exemplo, IPCA mais 13, esse aqui INCC mais 11, CDI mais 5. Então aqui, ó, agora tá aí na tela para você um resumo aí de tudo que eu falei desse fundo imobiliário híbrido, o que ele tem no portfólio dele. E de dividendos, Carol, quanto que pagou? Nos últimos 12 meses, entregou 12,46%. Então, como eu falei, é um fundo imobiliário novo, recente, é pequeno ainda, né? O patrimônio líquido não chegou nem aos 100 milhões ainda. Porém, me chamou a atenção porque eu gosto muito do histórico deles para ações. Então, conheço a equipe de gestão e é um FII que está no meu radar, vou continuar acompanhando para quem sabe talvez no futuro colocar na minha carteira de investimento. Então, tá aí para você como prometido 3 excelentes fundos imobiliários híbridos, podem compor a sua carteira de investimento. Coloca aqui embaixo nos comentários se você já conhecia o RINV 11 e também o que você achou dele. Coloca a sua opinião, gostou, não gostou, achou que vale a pena? Coloca aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Então é isso, jovens. Se você gosta de vídeos sobre FIIs, não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo conteúdo do canal. Um grande beijo.